Olá, meu nome é Lígia Ock. Eu peço para você se inscrever aqui no canal, compartilhar e clicar no sininho. O contrário de foco, de recorte, de fragmento, é o pensamento abrangente, que é a intuição. A intuição, ela acessa as informações que a gente recebe e tem no inconsciente e dá uma sensação que resume todas essas informações, toda essa complexidade. E existe o foco, que é um recorte que a gente faz da realidade. A gente não tem muita consciência de quais momentos a gente usa o recorte de realidade e quais momentos que a gente usa o pensamento abrangente e qual momento que é adequado para usar em cada um. Por exemplo, quando eu trabalhava como monitora de exposição de arte, as pessoas vinham, era uma exposição de fotografia, as pessoas vinham e comentavam sobre as imagens. E eu percebi, em algum nível a mais, porque isso eu já sabia, que as pessoas elas falam a partir do seu lugar de fala. Elas falam a partir da sua percepção. Então tinha lá uma foto, era uma exposição da Maureen Basiliati, uma fotógrafa incrível. O acervo dela é do Instituto Moreira Salles, em São Paulo. Enfim, tinha uma foto dela, da Maureen, que era umas crianças envoltas de lama no mangue, pegando caranguejos com suas famílias. E daí teve uma professora, eu estava recebendo um grupo de professoras, e uma delas falou assim: por que a fotógrafa humilhou essas crianças? Por que ela fez isso com essas crianças? Sujou essas crianças ou captou as imagens nela nesse momento tão humilhante? E outra falou assim: nossa, que interessante. Ela fotografou cortando a cabeça e um braço, parece uma escultura da Vênus. Enfim, a outra já disse: ai, quando eu era criança, eu morava num lugar assim, eu adorava brincar na lama, eu ia com os meus irmãos, com os meus primos. Então, cada pessoa, ela interpreta a imagem, ela interpreta a realidade a partir do seu repertório, da sua experiência. Então, só que ela não tem consciência disso. Ela generaliza a interpretação dela como sendo a única verdade. Quando a gente sabe que tudo que a gente fala não passa de uma opinião sobre o que é realidade, a gente também cria o poder de escolher qual realidade a gente quer ver, qual realidade, qual vibração, frequência, digamos assim, a gente quer estar. E a não julgar, no caso ali, a fotógrafa, como ela estar humilhando as crianças, né? Essa é uma interpretação. E pelo conjunto da obra, é fácil perceber, mesmo não conhecendo a fotógrafa, que ela não estava fazendo isso. Então, eu fazia o seguinte exercício com os estudantes que frequentavam, que iam lá visitar a exposição. Tinha uma foto que eu gostava mais de fazer esse exercício, que era de um matadouro e tinha um boi lá sendo sacrificado, de uma forma bem... não com máquinas e tal, era uma forma mais antiga, digamos assim. E daí eu perguntava para eles: o que um açougueiro diria dessa imagem? Ou sentiria com essa imagem? Ah, ele estaria acostumado a ver a carne e tal, ele já sabe como que é o processo, enfim. Falaria talvez alguma coisa a respeito do próprio trabalho.
como que o que um vegano diria dessa imagem? O que a sua mãe diria dessa imagem? O que um alienígena diria dessa imagem? O que o que um estrangeiro diria dessa imagem? O que um vaqueiro diria dessa imagem? O que a pessoa que aparece na foto diria dessa imagem? O que será que a fotógrafa diria dessa imagem? A fotógrafa ou algum fotógrafo poderia dizer do luz e sombra, do preto e branco. Enfim, cada um iria interpretar essa imagem de uma forma diferente a partir da sua vida. E esse era o exercício, que eles percebessem que tudo que é dito informa mais da pessoa que está falando do que da imagem em si. Isso também é sobre os julgamentos. Então, quando uma pessoa fala de você, ela não está falando de você, ela está falando a opinião dela a partir das experiências que ela teve, a partir do que ela conhece. Uma opinião, julgamento sobre você. Não é o que você é. Ela não acessa o que você é. Então, eu gostaria, por exemplo, que quando as pessoas me criticassem, elas dissessem assim: a partir do meu lugar de fala, que é tal, é um pouquinho sobre a experiência de vida dela, a minha opinião é tal, reconhecendo que o meu acesso à realidade, as minhas experiências, o meu conhecimento é limitado. É limitado. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é tudo a partir da minha experiência, e os meus conhecimentos, eles são limitados também. Então, nada pode ser considerado a verdade absoluta, inquestionável, e também nenhuma crítica é absoluta. Ela é uma opinião. E a crítica, ela revela muito mais de quem fala do que do objeto, pessoa, contexto, fato que foi criticado. Eu considero ir numa exposição de arte uma experiência de autoconhecimento, assim como conhecer outras pessoas ou viajar. Então eu costumo dizer assim: ai, eu tô indo, sei lá, para outro estado. Estou indo para a Bahia conhecer a Lígia na Bahia. Qual é essa Lígia na Bahia? Qual é essa Lígia em Recife? Qual é essa Lígia em Portugal? Quem é essa Lígia na Colômbia? Eu fui na Colômbia só para ter uma experiência de Lígia diferente. É a Lígia reagindo a diferentes contextos, acessando recursos que ela nem sabia que tinha. Eu mesma, né? Sou eu acessando recursos que eu não sabia que tinha, enfrentando novos contextos, descobrindo opiniões que eu não sabia que eu tinha. Também tendo novos recursos, novas informações, novas referências, ampliando o meu universo, as conexões que eu posso fazer. Eu aconselho a todos a fazer um passeio de autoconhecimento e perceber quais são as opiniões que você costuma dizer, o que tem nas suas críticas, e se é possível ter outros pontos de vista. E para ter outro ponto de vista, é interessante a gente se mover. Então, aqui eu tenho um ponto de vista, aqui eu tenho outro ponto de vista, aqui eu já tenho outro ponto de vista. Quer ampliar? Mova-se. Gratidão!